revisão da mesa radiônica cor-de-rosa, a nossa mesa mãe, aí a mesa de todas as mesas. E o assunto que nós resolvemos abordar hoje era sobre tabela de mensuração, sobre inserção de novas ferramentas e uma geral de como é que funciona a mesa radiônica. Então, vou dar esse curso em 2 blocos bem rápidos, porque nós já perdemos a parte da gravação. Quanto às tabelas de mensuração, a tabela está dentro do grupo, tem tabelas dentro do grupo. Eu já rabisquei tudo isso aqui, né, que eu estava dando aula antes. Então, tem todos os dados aqui. Você pega os dados que você acha importante, cria uma tabelinha de acordo com os seus conhecimentos, das coisas que você acha importante. Se você gosta de fazer aquela análise com o cliente quando ele chega, sempre mensurando todos os dados que você colocou na tabelinha, de como está, qual o ideal e como é que está agora. A gente não vai ter que ficar trabalhando 1 a 1 e muito menos se preocupar em trabalhar na hora. Aquilo é apenas para fazer um pré-diagnóstico, dar uma olhadinha no campo energético dele, como é que está. Então, façam as suas próprias tabelas e usam o relógio conforme aprenderam. Determinam um ponto que é o ideal, pode ser o 100, por exemplo. O ideal é sempre 100, dentro da referência que você estabeleceu. O ideal é 100. Quanto mais próximo do 100 tiver, tá bom. Quanto mais longe do 100 tiver, tá mal. Ou você faz como eu ensinei, o quanto tá e qual é o ideal. E dependendo da distância de um e do outro, você vê se o chakra ou o que você mediu está com algum problema ou não. É bom lembrar que a tabela é uma coisa que nós usávamos há mais ou menos 15 a 20 anos atrás. É um assunto que foi bem trabalhado há 10 anos, mais ou menos, tá? Mas a gente não está usando mais tabela de mensuração. Então, eu já vou ensinar um jeito mais prático de vocês irem. Vou passar os dois passos. A tabela de mensuração, ela prevê que eu consiga fazer um pré-diagnóstico do cliente e a partir desse pré-diagnóstico ele vai me direcionar no que eu tenho que trabalhar. Isso quer dizer, de acordo com o que sair na mensuração, eu sei o que eu tenho que trabalhar. Uma coisa que eu levantei aqui alguns instantes atrás era o seguinte: será que nós temos tabela suficiente para saber de todas as informações que podem estar acometendo ou criando problema para o nosso agente? Será que eu sei de tudo isso? Será que eu consigo fazer uma tabela? Será que eu não teria que, além mais de uma tabela? É diferente se eu estou fazendo, dependendo do cliente com quem eu trabalho. Às vezes o cliente está lá, não conhece nada desse mundo e quer lá ver, medir as energias mesmo. Ótimo, vai medir as energias, vai trabalhar com o que ele quer, mudar aquela frequência. É uma maneira da pessoa que não conhece a mesa radiônica integrar melhor nisso. Não sou contra as tabelas, mas não as uso, ok? Pode usar, pega manual, pega ali tudo que tem no grupo, tudo que já tem, faz uma tabela com as coisas que você acha importante. Uma vez feita a tabela, então você já tem um conteúdo para começar o seu trabalho. Então eu vou ensinar o passo a passo, como nós estamos acostumados a ver, direitinho aqui na mesa, ok? O primeiro passo é a conexão com o seu eu sou, que você vai colocar o dedo aqui, rodar o pêndulo, dizer eu sou a conexão com a divina presença de, e vai dizer eu sou não. Espero o pêndulo atingir a convenção estabelecida. Muito bem, já estou conectada. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a minha tabela e vou mensurar todos os dados que eu quero saber do meu cliente. Quem tem dúvida ainda como mensura? Não podia ter essa dúvida, não. Mas vamos lá. Coloco o pêndulo aqui. Por exemplo, se eu vou perguntar sobre a atuação de um chakra. Qual a frequência do chakra tal? Aí ele está me mostrando aqui um número 3 ou um número 30. Para mim não faz muita diferença se é o 3 ou 30. O que importa é a diferença entre o outro. Aí eu pergunto, para o pêndulo e pergunta, qual é o ideal para esse chakra? Está dando um 7. Então, eu sei que de 3 para 7 ou de 30 para 70 é uma diferença grande. Então, consta realmente um desalinho nesse chakra
eu vou me preocupar em saber, por exemplo, se ele está com algum problema naqueles órgãos, ou de acordo com o que o chakra, as emoções, enfim, as coisas todas que os chakras medem. Então, isso é uma maneira de trabalhar, tá? Faz a mensuração, depois você tem uma tabela, já tem um diagnóstico do que você vai fazer com o seu cliente, o que você quer trabalhar, e você tem que estabelecer esse objetivo, tá? Então, por exemplo, eu pedi para o meu cliente que ele, por exemplo, fizesse uma limpeza energética e uma organização energética nos corpos do campo dele. Fiz um alinhamento, fiz uma tabela como está, vou fazer um trabalho e depois eu vou medir para ver como é que ficou. Então, eu vou simular esse atendimento, ok? Eu já respondi bastante perguntas lá no grupo. Eu acho que as principais dúvidas eu já tirei, mas de qualquer forma, vamos lá. Eu sou a conexão com a divina presença de seu nome. Mensuro o que eu tenho que mensurar. É de vir interferir? Se eu tiver a permissão, o meu pêndulo vai dizer sim. Se eu não tiver a permissão, o meu pêndulo vai dizer não. E eu venho aqui e pergunto, qual é a ferramenta que eu preciso? Se ele me pedir a ferramenta alegria divina, está me dizendo que essa pessoa está triste, que ele está precisando da energia dessa alegria, né? Está precisando da frequência de alegria. Então, eu vou inserir essa frequência de alegria para o meu cliente, para o meu interagente, que o nome eu já coloquei aqui antes como um testemunho, ok? Como eu ensinei lá. Então, eu já sei que ele precisa de alegria divina. Como que eu vou fazer? Agora eu coloco os 2 dedos aqui do lado, tá vendo? Agora eu ponho os 2 dedos aqui, rodo o meu pêndulo e diz, eu sou ativar alegria divina. Pulsa, pulsa, pulsa. Isso é a parte mecânica que eu fiz. Como é que eu vou emitir energia nisso? A mesa não está emitindo nada, ela só está direcionando, ela está modulando, ela está canalizando, ela está fazendo... Eu preciso sentir a energia da alegria. Emitir, respira alegria. Alegria divina. Se você e vai falando aquelas palavras que te conectam com a alegria divina. Sabe aquelas coisas que a gente pensa? Alegria divina, alegria de Deus, alegria da alma. E vai falando sobre aquelas alegrias, porque isso vai trazendo as lembranças dessas alegrias, a frequência dessas palavras. E vai fazendo a emissão. Quanto tempo eu tenho que ficar rodando aqui falando? Basta eu dizer, eu sou ativar alegria divina. Essas são as palavras que eu mandei. Coloca as palavras do seu coração. E depois para de forçar. Parou. Para de forçar. Atingiu a convenção estabelecida? Volta aqui e pergunto novamente, qual é a próxima ferramenta? Se a mesa pedir egrégoras... Se a mesa pedir egrégoras, está me dizendo que essa pessoa precisa de uma interferência espiritual, do mundo espiritual. É uma coisa que o mundo espiritual pode interferir para ajudá-la de acordo com aquela situação que foi trazido como um objetivo. Então eu vou perguntar para quem no mundo espiritual eu vou pedir ajuda? Para quem ela acredita, não para quem eu acredito. É para eu trabalhar com a fé dela. Então, de acordo com a fé dela, com o que ela acredita, eu vou pedir ajuda para essa consciência. Então, se for um santo, eu vou fazer uma oração. Se for um orixá, eu vou fazer um pedido. Enfim, de acordo com a crença da pessoa, você faz de alguma maneira aqui, a emissão. Tá? Ai, mas eu não sei, de repente ela falou que ela adepta lá do Krishna, não sei das quantas, eu não entendo nada disso. Então pede para a entidade dela, que ela está conectada, para essa egrégora interferir no caso dela e tal. Você não precisa falar a língua dos homens e dos anjos, ok? Inglês e francês. Muito bem. Você pediu o código 21, o pessoal me perguntou o que o código 21 faz. O código 1 vai fazer uma limpeza, gente. Ele não é uma ferramenta para a pessoa. Ele é uma ferramenta da mesa, que é como se estivesse escaneando aí, tipo assim, ó, deixa eu ver o que tem mais aqui, deixa eu limpar, procurar, fuçar, limpa, organiza, isso aqui já resolveu, vamos ver o que sobrou. É mais ou menos isso. O código 21 faz um rastreio.
Muito bem. Aqui, aí se cair a ferramenta, em branco eu falo depois. Se pedir a entrega, eu sei que acabou o trabalho. Então, eu ponho meu dedinho aqui e faço a entrega do trabalho que seja melhor para todos os envolvidos, direto ou indiretamente, certo? Fiz a entrega do trabalho, já está feita a desconexão automaticamente, porque você já libertou. Se ele pedir materialização ou desmaterialização, eu tenho que perguntar qual dos dois é e vou pedir para materializar ou para desmaterializar. Se pedir chamatrina, eu sou ativar a chamatrina para fulano de tal. Pulsa, pulsa, pulsa. Fala algumas coisas sobre a chamatrina. E assim eu vou repetir com a matriz cromática. Vai mudar aqui, no caso do salto quântico, né? Se pedir salto quântico no passado ou salto quântico no futuro, eu tenho que vir no relógio e perguntar quanto tempo. Ah, me deu um número 4 aqui. 4 dias? Falou que não. 4 semanas? 4 semanas. Então, esse é um mês. Eu sou ativar um salto quântico de 4 semanas no passado. Pulsa, pulsa, pulsa. A mesma coisa vai atender com o salto quântico no futuro. Pessoal, estou passando rapidinho, porque vocês já são operadores de mesa, ok? Depois, se vocês quiserem uma por uma das ferramentas, eu vou disponibilizar mais algumas aulas lá dentro para vocês, tá bom? Lá no curso, no grupo. Alinhamento das consciências, eu sou ativar o alinhamento das consciências divinas. Se deu arcanjo Miguel, corta, quebra, se conecta com o arcanjo Miguel e pede para ele cortar, quebrar, desvincular tudo que não seja divino na vida da pessoa. E fala aquela ladainha toda, né, que a gente está acostumado, de inveja, maldições, pragas, energias intrusas, e a gente vai falando tudo para poder limpar. Se pedir o raio, eu venho aqui e pergunto qual é o raio. Está pedindo um raio violeta. Olhe no meu manual qual é o mantra do raio violeta. Eu sou ativar a frequência do 7º raio da chama violeta da transmutação divina. E vou falando sobre aqueles conteúdos que estão ali. Aquilo é só para eu me lembrar o que o raio violeta trabalha. Se pedir a chave, tem um comando específico agora. Eu sou ativar a língua da manifestação contínua. É só vocês pegarem o manual lá e ver. E se der rede, é sinal que todo esse trabalho ele vai ser compartilhado, não só, quer dizer, se der rede, a ferramenta rede, está me dizendo que eu preciso que esse trabalho fique mais forte. É como se eu fosse incluir nesse trabalho muitas outras pessoas. Por exemplo, eu estou trabalhando com o Joãozinho da Silva lá, que está com o chakra coronário desequilibrado. Mas se ele me pede a rede, ele vai trabalhar com todas as pessoas, vamos assim dizer, que precisarem ou que estiverem precisando resolver o problema do chakra coronário desequilibrado, entendeu? É como se essa ferramenta ele espalha o seu trabalho para muitas outras situações. É como se você faz o seu trabalho ficar muito mais forte, porque foi pedido para muito mais gente além de você. Tá? Então, essa é a forma. O relógio do 1 ao 18, Roberta, ele é o relógio que serve para a gente colocar as nossas ferramentas aqui. Isso quer dizer, cada ferramenta que eu incluo na mesa radiônica, eu trago ela para esse relógio. Então, era um assunto que eu tinha que falar nessa aula também, então vamos falar sobre isso. O que eu coloco dentro dessa ferramenta? É o que eu estava falando no bloco anterior. Se eu sou médica e eu tiver alguma ferramenta, por exemplo, mais ligada aos conhecimentos da medicina, eu posso colocar minha ferramenta aqui. Eu sou uma terapeuta que eu trabalho com cura prânica, trabalho com reconexão, embora a reconexão já esteja aqui no alinhamento, né? Enfim, você é um terapeuta que você é reikiano, você trabalha com reiki, você tem outras coisas que você aprendeu. Então, essas coisas que você aprendeu, que você
traz como conhecimento, você traz para a mesa radiônica. Não adianta você ficar inventando, eu vou colocar cura reconectiva, se você não sabe o que é cura reconectiva. Eu vou colocar o tarô se você não sabe, que não conhece a linguagem do tarô. Eu vou colocar o reiki. Você não é reikiana, né? Então, a gente só coloca na mesa o que a gente conhece ou algo que não precise de um conhecimento específico. Por exemplo, os 72 nomes de Deus, os salmos. Deixa eu ver as perguntas aqui. Falou quando faltou a conexão com o outro. Esqueci. Para que eu preciso perguntar quanto tempo? Porque para eu ter uma ideia, se eu estou trabalhando com tempo, para eu ter uma ideia que tempo é esse, se é um tempo que está na minha história, se é um tempo que está além da minha história, atrás da minha história, ou se é um tempo que realmente eu posso estar vivendo, né? Alguns anos em uma infância, para eu saber uma dica que de repente aquilo está na infância. Enfim, o tempo é mais uma curiosidade, na verdade, um senso de localização aproximado. É para isso. Essa mesa não tem atuação direta com os cristais, Carla, ao menos que você saiba trabalhar com cristais. Quando eu fiz essa mesa, ela não tinha o desenho para cristal. Ela não tinha os cristais estão nas outras. Nada que você não possa trabalhar em Ré maior nessa também, tá? Como eu falei, ela é a base de todas. Mas aí você teria que ter o conhecimento das mesas que usam os cristais para poder aplicar aqui. Ou conhecer um pouco de cristal. Mas ela não foi desenhada para isso, tá? O tarô eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho hoje. Eu não posso prometer. No caso do reiki, eu tenho nível 3. Como faço? Número 1 para nível 1, número 2 para nível 2. Eu simplesmente adiciono o número 1, os 3 níveis de reiki. Lógico, Inês. Reiki é reiki, não importa qual nível que você tenha. Se você é mestre, se você tem o 3, se você tem o 2, se você tem o 1, você tem o reiki. Você vai na emissão, você vai fazer a emissão dos símbolos que você sim foi iniciado, entendeu? O tempo do salto quântico do passado pode ajudar o consulente a tomar consciência. Isso é uma afirmação e você está correta, cara. Trabalhar em Ré maior é trabalhar uma escala acima. E Ré maior quer dizer uma nota acima, né? Um tom acima. Então é trabalhar um pouco mais rápido, um pouco melhor, um pouco com ferramentas mais avançadas. Pode colocar os cristais, pode colocar os anjos, pode colocar o que você quiser, desde que você domine a ferramenta ou seja uma ferramenta que não precise de domínio para poder usar. Né? Anjos você não precisa de domínio, cristais você não precisa necessariamente de domínio, mas você tem que entender como é que vai. Você tem que criar um mecanismo. Gente, é o que eu estava falando ali na primeira parte. A mesa é uma ferramenta, é um computador que vai fazer ligar você ao seu supraconsciente. Ligar o seu eu sou. Tem os mecanismos básicos de funcionamento desse computador, porque aí eu entro onde eu queria falar a segunda parte agora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E o salto quântico de, por exemplo, 5 meses pode ser para ajudar alguma coisa que vai acontecer? Sim, até trazer às vezes para cá. Turma, o tempo é uma linha que a gente anda. O tempo é uma linha que a gente anda. Dependendo do lugar de onde a gente está nessa linha, a nossa percepção, passado,
e futuro, porque é assim que a gente anda nele, ok? Se eu tirasse você daqui e trouxesse você para cá, você tá para cá. Você teria uma perspectiva do tempo diferente do que a gente tem estando aqui. Esse tempo olhando daqui não é a mesma coisa que a gente vivendo daqui. O salto quântico é quando a gente trabalha com essa visão global do tempo. Essa noção de passado e futuro é nossa, é essa linguagem, não é essa linguagem. Ela é apenas a transformada em passado e em futuro para a gente ter uma referência nesse ponto de que lado que nós estamos falando, ok? Para que lado que nós estamos falando. E se está longe do agora ou se está perto do agora. Isso é o que é o salto quântico. É uma visão projetada da linha do tempo. Então, não se preocupem muito com essas datas, porque elas não são muito corretas. Isso quer dizer, estamos trabalhando na linha do tempo, que na nossa percepção é assim, mas na verdade ela é assim. Então, presente, passado, futuro, tá tudo junto, não tem isso, eles vê tudo de uma vez só. Quanto ao salto quântico, ok? Vamos lá. Bom, Glaucio, acho que eu respondi a sua pergunta, né? É exatamente isso que você está falando. Pode estar relacionado com uma consciência de a pessoa em alguma época ou em algum não tempo. Bom, no caso dos florais, tem a formação de Saint-Germain e no entanto, eu uso a tabela de 3 sistemas de Minas e tal. Como sei se funcionam os florais? Não tem problemas em usar os 3 sistemas? Carla, quando você... o floral, ele pode ser utilizado na mesa radiônica porque ele não é... A gente não dá o floral para a pessoa beber. A gente simplesmente envia a frequência. Então, o floral aqui, na verdade, ele serve mais para me direcionar o que eu estou tratando do que, na verdade, curando. Porque a pessoa não está tomando floral, nós estamos mandando uma frequência, nós estamos mandando uma informação daquele floral. Ele trabalha em tal situação. Então, essa informação, ele trabalha nisso, é para onde a frequência que eu estou enviando vai ser direcionada. Entendeu? Por exemplo, trabalha os medos ocultos. Então, a frequência que eu vou ativar está indo exatamente no caminho dos medos ocultos. Então, não se preocupem muito em relação ao floral. O floral aqui ele serve mais como um direcionador, um apontador de caminhos, ok? Enviar a frequência do floral é ir no ponto certo, entendeu? Essa é a linguagem do floral. Então, não importa se você trabalha com um sistema, com 2 ou com 10 sistemas. Não faz diferença. Você escolhe qual sistema a pessoa quer, ali para na hora de atender, qual a pessoa quer e envia a frequência que foi escolhido, tá? Às vezes você trabalha com um sistema de floral que abrange uma coisa muito grande, não precisa trabalhar com vários. Ali é tudo opção mesmo. Esse é novamente para você criar linguagem para sua mesa, ok? Muito bem, Carla. Então agora vamos dar uma geralzona aqui na mesa? Num ponto assim mais aberto, mais liberto, pessoal? Vamos? Já são 10h30 já. Bora lá, gente. Então vamos lá. Bora lá, pessoal. Esquece o poder da mesa. Ela serve como uma interface para conectar você com sua divina presença. É sua divina presença que vai fazer com que você receba, ela vai codificar, e na linguagem da mesa radiônica, vai descodificar isso,
Porque o nosso supraconsciente não fala a nossa língua, não fala português, inglês, francês, italiano. O supraconsciente fala a linguagem do inconsciente coletivo, a linguagem dos arquétipos, ok? E o que nós temos aqui são arquétipos, são representações das terapias holísticas. Como a mesa radiônica é direcionada para curar. E arruma uma caneta forte aí, fião. Deixa eu achar uma caneta aqui, porque nunca tem caneta por aqui, né? Tem tantas em tem. Tem uma caneta aí? Achei um monte. Vamos fazer um bonequinho aqui pra gente ter uma visãozinha melhor. Então, esse é o nosso interagente, né? Então, esse é a pessoa que nos procura com algum problema, tá? Então, é óbvio que conforme o mundo que ele vive, esse é o contexto todo dele, e ele vem ali com um problemão para você resolver, ok? Então, quando ele chega para a mesa radiônica, é como se fosse assim. Então, na verdade, é uma máquina que eu vou usar para fazer conexão com o eu sou dele e com o meu eu sou, para saber, pelo próprio eu sou dele, o que eu preciso fazer para resolver isso. Então, agora nós chegamos aqui no que a gente fala na tabela, né? Será se eu fizer uma tabela aqui com 1000 itens, pode ser que eu descubra no primeiro item o que está causando isso, como pode ser que eu faça os 1000 itens e não descubro o que é exatamente isso. Por isso que eu falei que tabela de mensuração é só pro forma, se é para mostrar para o cliente, é para aquela pessoa que está iniciando, que quer ver alguma coisa ali por escrito, sabe, para tomar um pouco mais de confiança. É bom que vocês tenham essa visão. Realmente o cliente que precisa daquela tabelinha toda anotadinha, bonitinho, porque ele vê aquilo como um trabalho interessante, ou se realmente para o cliente a gente já pode apresentar isso, ok? Para a gente não faz uma diferença nenhuma. Eu estou consultando, a partir do momento que eu estou aqui conectada, um ser aqui muito feio, né? A partir do momento que eu estou conectada com o meu eu sou e eu sou da minha pessoa, o meu supraconsciente, o meu ego, pode fazer qualquer pergunta que eu quiser para entrar nesse registro akáshico. Quem está fazendo essa resposta para mim é o eu sou, é a essência da pessoa. Eu lanço a pergunta e eu recebo a resposta, tá? Então, em vez de eu ficar me preocupando em perguntar como é que estão os chakras, como é que estão os campos dele, eu posso chegar e perguntar: eu consigo ajudar no seu problema ou é divino interferir? Se o eu sou do outro diz que sim, sim, é divino interferir, porque eu já tinha feito a conexão com ele. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que eu perguntar qual é a frequência, é como se fosse uma conversa aqui. Eu pergunto, o que eu preciso fazer para ajudar você a resolver esse problema? Eu não tenho respostas certas. Eu vou pedir resposta do eu sou do outro para ajudar que ele se livre, por exemplo, daquele problema que ele me trouxe, né? Então eu pergunto, o que eu preciso fazer para ajudar? Como é que vai acontecer essa conversa aqui, a nível superior? Você quer que eu fale educadinho ou você quer que eu fale a verdade na lata, Inês? Então vamos lá. Conforme me responde uma ferramenta aqui, o que a verdade está dizendo? O supraconsciente do meu interagente, ou meu supraconsciente, enfim, eu estou recebendo a informação do que tem que fazer.
E como eu vou saber o que foi que o cliente tinha? As ferramentas vão me dizer o que foi tratado. Você não pode dizer, olha, você tinha isso. Foi tratado isso. O que foi tratado? Olha, teve um salto quântico no passado, alguma coisa que aconteceu em tal época, provavelmente até de uma encarnação anterior, ou da infância, ou de 2 meses, enfim. Foi pedido uma ferramenta pedindo mais um pouco de fé, eu usei a egrégora que você confia que é a egrégora tal, pediu uma limpeza espiritual com o Arcanjo Miguel, trabalhou com um raio de que transmuta alguma coisa, trabalhou um raio de dinheiro, me disse que você está com falta de energia de dinheiro também. Olha, caiu um floral que trabalha para ciúmes, para posse, então provavelmente essa energia anda rondando o seu campo por algum motivo. E caiu também a chamatrina, quer dizer, que é para fortalecer o coração. Então, quando termina o trabalho, o que a gente tem? A gente tem o diagnóstico do que foi trabalhado. Então, não faz muito sentido eu ter um diagnóstico anterior. Eu acho uma tremenda perda de tempo, porque o diagnóstico que foi trabalhado foi direcionado pelo meu eu sou, e não necessariamente pelas perguntas que eu fiz anteriormente, entendeu? Exatamente isso, perfeito. Anota as ferramentas que saíram, faz mais sentido ir anotando. Às vezes a pessoa está na minha frente ali, está atendendo ali, ela mesma vai anotando. Eu falo, anota isso, anota aquilo, ela vai anotando, depois eu explico. Para não ter que ficar parando, eu falo, vai anotando. Se a pessoa estiver na frente, senão cada 3 ferramentas lá eu vou e anoto, tá? Então, basicamente, gente, é isso. Vamos lá. Vocês têm que pôr na cabeça de vocês o seguinte. Mesa radiônica é um computadorzinho que é acionado por quê? Pela nossa mente. Existe aqui um mecanismo de conexão, existe um mecanismo de desconexão, existe aqui um mecanismo de mensuração, um mecanismo de permissão e um de escolha. E um portal para enviar. E mais um para a gente poder potencializar o nosso trabalho. E aqui vai servir para que cada ferramenta que eu coloquei lá, na ferramenta em branco, eu dou um número para ela aqui. Eu sou reikiana, então eu vou usar os símbolos que eu tenho. São todos os níveis. Aí eu faço 4 tipos de reiki. Você pode colocar todos os tipos de reiki em um lugar só, ou separar. Reiki xamânico, reiki sui, reiki tibetano, reiki não sei o que lá, reiki não sei o que lá. A escolha é sua, ok? Isso aqui é só para você organizar o teu arquivo que você colocou aqui. Isso não é uma coisa assim, tem que ser feito assim. Se você não tem ferramenta nenhuma aqui, eu tenho uma só, isso aqui não tem utilidade. Isso aqui é um armário. Para você lembrar o que você colocou e onde colocou e o número que você deu. Só isso, ok? É só isso. Então, como é que funciona o mecanismo de conexão? O mecanismo de conexão está aqui. Significa eu e o meu divino. Isso me lembra que eu preciso de conexão e que eu sou igual a ele. Eu vou colocar o meu dedo aqui, vou rodar o meu pêndulo e vou fazer a minha conexão com a minha divina presença. Não é o ato em si, a interiorização, ou realmente o seu conectar com sua divina presença. As palavras que você vai utilizar aqui, elas têm que sair do seu coração. Tem que ser palavras que você se sinta confortável para utilizar para você. E uma maneira de uma palavra mais, menos coisa se diz eu sou a conexão, ou sou conectar. Quer dizer, é o menos possível de se dizer, né? Mas você pode dizer qualquer coisa no mecanismo de proteção, de conexão, e pode usar qualquer tipo de ritual que você se sinta à vontade. Se você gosta de vela, incenso, música, luz negra, inspiração, animais xamânicos, o que vocês quiserem, qualquer coisa, tá? Isso não interfere no funcionamento da mesa, é o que o operador precisa para ele se sintonizar, entenderam? Então, o ritual é individual, se quiser, porque não precisa. Quem não precisar, não precisa. Mecanismo de conexão apresentado. Como eu faço isso? Conforme com as coisas que eu acredito. Eles estão aqui. Aqui serve para medir, certo? Então, qualquer coisa que eu precisar medir,
eu vou criar uma linguagem com esse relógio e vou conversar com ele, tá? Mas eu não estou entendendo. Então, se foca no que você está perguntando, é sinal que você está consultando o seu eu sou. Faça as perguntas de forma que ele te responda em arquétipos. Os arquétipos são o quê? Números. Números são arquétipos, ok? Todos eles são arquétipos. Ok, já fiz as minhas perguntas. Ou não fiz pergunta nenhuma? É divino interferir? Isso sim, você está pedindo, quer dizer, aqui, enquanto você está aqui fazendo conexão, mexendo, você está trabalhando normal. A partir do momento que você entra aqui, você já começa a conversa e começa a emissão. Então, aqui é onde você pede acesso, né? Você vai entrar em um mundo e uma dimensão, e uma coisa diferente, então você pede acesso. É divino eu interferir? Você está interferindo em um mundo que é do outro, né? É divino interferir? Se diz que sim, ótimo. Tô caminho aberto, fui permitida, crachá no ponto, vou lá. Quais as ferramentas que eu preciso? Cada vez que pede uma ferramenta dessa, o seu eu sou tá te falando alguma coisa e tá usando esses arquétipos para comunicar. Mas às vezes os que eu coloquei aqui não falam necessariamente a sua linguagem. Você tem que colocar outros para ser mais específico para você. Se você é um tarólogo, a linguagem do tarô é clara para você. Então, você pode colocar que você vai entender. Quando pedir um tarô, você vai pegar a carta, você vai saber se aquela carta é para tratar, é um recado ou é para emitir. Que pode ser uma frequência legal. Isso só um tarólogo sabe. Só um tarólogo sente. Sobre a interpretação dos símbolos da geometria sagrada. Tem uma dica de onde podemos estudar melhor isso? Exemplo, símbolo letal é para pacientes com HIV, mas não necessariamente a pessoa tem. Como interpretar? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, as ferramentas da geometria sagrada, elas são uma compilação de um terapeuta chamado Natan Kadan, acho que vocês conhecem, o cara foi bem conhecido, ele morreu ano passado. E ele fez uma compilação de vários símbolos para um curso que ele tinha na época que chamava-se Esoterismo com X e Esoterismo com S. Era um curso iniciático. E ele fez uma compilação de vários símbolos que já tinham e lançou um manual, tá? E esse manual acabou vindo para nas minhas mãos e a gente usa ele na mesa radiônica. Ele não é uma ferramenta exclusiva da mesa. Ele não foi feito para a mesa radiônica. Então, a interpretação dela é apenas uma pista, tá? Então, por exemplo, se pede uma ferramenta que não tem nada a ver com o seu interagente, mas alguma coisa, ele tipo assim, é o que mais perto ele conseguiu chegar para chegar no que é. As ferramentas dos florais é como se fossem caminhos, sabe? Tipo assim, eu vou jogar uma bombinha de luz e para onde que eu envio isso aqui? É para ali, é como se fosse um modulador, tá? Então, às vezes, quando não tem nada a ver com a pessoa, é o que mais chega perto. Então, como interpretar? Dá realmente uma olhada geral naquilo e ver, às vezes, pode estar com... Eu tenho até medo de falar, porque às vezes eu falo, as pessoas vão ficar mais em dúvida ainda. Às vezes ele pode estar com uma contaminação miasmática, né? Seria bom fazer uma limpeza melhor. Às vezes o lugar que ele está trabalhando, contato com alguma pessoa muito próxima, pode estar com HIV e ele está com essa informação nele. Então, não dá para ser assim, é isso mesmo. Isso aqui são as ferramentas que nós temos para o nosso eu sou nos comunicar conosco. Para a gente conseguir se comunicar com o nosso eu sou, ao contrário. Então, qual a linguagem arquetípica que ele pode usar que chega mais próximo ao que nós usamos? As ferramentas holísticas, elas são, enfim, terapias, né, que as pessoas fazem, que as pessoas criam para o equilíbrio do ser humano de uma forma geral, um homem holístico como um todo, emocional, mental, espiritual, enfim. As ferramentas holísticas são ferramentas dos homens. É um mecanismo que a gente usa para fazer esses tratamentos, mas ferramentas dos homens.
Por isso que aqui chama o portal das ferramentas dos homens, tá? A Isabel pergunta, se ela tiver várias ferramentas ancoradas, por exemplo, tarô, geometria sagrada, reiki, oráculo, e sair a ferramenta em branco, como é que eu sei qual delas é? Busca no armário. Se você ancorou reiki, tarô, geometria sagrada, anjo, regressão, vamos lá, você ancorou 5 ferramentas. Se saiu em branco, como é que você vai saber qual que é? Busca no armário, para isso que existe o gráfico. Esse gráfico aqui. Você vai colocar número nas ferramentas e guardar, ok? Ela pergunta, pode repetir a mesma ferramenta? Por exemplo, Arcanjo Miguel. Se repetir na mesma mesa, o que pode significar? Significa que a quantidade de frequência que você enviou não foi o suficiente para limpar o que tinha que limpar. É isso. Foi, limpou, mas não foi o suficiente. Está pedindo mais. Orgonites podem ser colocados como ferramentas, por exemplo, para o cliente usar? É assim, Oriane, é uma maquininha que você vai usar para o seu eu sou, para conversar com o seu eu sou. De repente, vamos lá, você está trabalhando com orgonites. Aí você pergunta ali, terminou todo o trabalho. Por exemplo, você pega o seu orgonite, eu deixo o seu orgonitezinho ali durante o seu trabalho, né? E você pode oferecer para o seu cliente depois do trabalho guardado em um orgonite. Óbvio que pode. No orgonite, no cristal, na água, num papel, em qualquer coisa, gente. Numa sequência numérica. Isso também é fácil. Basta você que vai criar o mecanismo de como a mesa vai trabalhar, entendeu? Se você acha importante o cliente levar uma âncora, crie uma âncora. A mesa é sua. E esses mecanismos, você usa isso para conectar, isso para medir, isso para perguntar, isso para enviar. Quem vai criar essa linguagem é você. Como você vai fazer, como você vai conversar com o pêndulo, como que ele vai escolher, se ele é rápido, se ele fica rodando. Às vezes as pessoas me perguntam, por que eu coloco ali e ele não escolhe ferramenta nenhuma, fica rodando? Porque o que ele quer te mostrar não está ali. Entenderam? Não está dando certo, por quê? Porque não está ali, está querendo outra coisa. A informação que está buscando não está nesse registro aqui. Então, gente, palavra final aqui para vocês. Não se preocupem muito com procedimentos. Não se preocupem muito com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não se preocupe muito com tabelinha, com entender o que está acontecendo. A gente não vai entender mesmo. O importante é que a gente consiga. A flor da vida, sim, é uma ferramenta. A flor da vida, inclusive, ela é a mesa rede cristalina. A mesa rede cristalina saiu da flor da vida. É uma ferramenta que ela foi colocada para fazer uma reconstrução bioenergética, tá? A função de como se nós pudéssemos clonar a essência dos nossos órgãos ou do... Como assim? Partimos do princípio que nós somos uma semente, tá? Uma semente tem a informação de toda uma árvore, né? Nós somos uma semente e nós crescemos. O que acontece com esse nosso desenvolver? Nós, às vezes, perdemos coisas, às vezes desgastamos os nossos campos, desequilibramos, enfim. Nós não temos consciência de como tratar o nosso corpo espiritual. A gente quer atender somente as necessidades do nosso corpo físico, né? Mas o nosso corpo áurico, ele também tem as suas defasagens com as bobagens que a gente faz dos nossos pensamentos, dos nossos atos, enfim, de uma série de coisas. Essa ferramenta, ela serve como se você fosse buscar da matriz original, da semente, ali do DNA, a parte perfeita para poder reconstruir o campo que está danificado, entendeu? Exatamente. É como se fosse restaurar a partir da própria matriz original,
buscando alguma coisa, alguma informação que está ali a nível muito profundo, né? Acordando aquilo, para que ele se acorde, se reconstitua, tá? É exatamente. É uma restauração a partir da informação da matriz original. É uma ferramenta que faz como se fosse uma cura quântica mesmo, a partir do original. Tá bom? Bom, gente, fica mais claro assim, né? Vocês tendo a liberdade de poder escolher, de poder fazer suas próprias tabelinhas e de entender que a mesa não está condicionada. Ela é só um mecanismo que você vai aprender como conversar com o seu eu sou com ela, né? Por isso que eu digo, quando você fez a conexão em uma mesa, você já está conectada, porque a conexão, não importa como... Você não faz a conexão no seu computador, no seu Facebook, depois não conecta pelo celular, e depois não conecta pelo tablet, sei lá, pelo computador do trabalho, não conecta tudo no mesmo lugar? É a mesma coisa. As mesas são máquinas quânticas. Obrigado, Carla. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre mecanismo, funcionamento, ferramenta? Tá com dúvida? Roberta. Tá vendo? A mesa é uma coisa nossa para a gente conversar com a gente mesmo. Então, entenda essa linguagem, faz esse meio de campo, vê como é que ela funciona para você. O que você não pode esquecer? De conectar. Não pode esquecer de pedir permissão e depois de entregar o trabalho. Isso que você não pode esquecer. O resto, deixa fluir. Posso fazer para quem não acredita em nada? Pode, Márcia. Lógico que pode. Mas para que você vai fazer para uma pessoa que não acredita, que não quer? Não é questão de crença, né? É sintonia. Ela pode não acreditar em nada, mas se ela tiver uma sintonia boa de conseguir realmente fazer a alteração de frequência, você vai conseguir o resultado, com certeza. O fato da pessoa não acreditar não quer dizer que ela não tenha resultados, gente. Tem gente que acredita e não tem resultados, e tem gente que não acredita e tem. Tem mais a ver com a sintonia da pessoa em realmente querer alterar aquele quadro, a disposição, do que, na verdade, a fé dela. Em resumo, a mesa serve para traduzirmos os arquétipos do inconsciente, sempre de acordo com os nossos conhecimentos. Bingo! Se tem limite nos números de ferramentas, podemos substituir eventualmente por uma outra? Pode. É um computador. Você tira e põe o que você quiser o tempo todo. Como é que eu vou fazer isso, professora? Gente, no curso é ensinado como fazer, mas você pode criar o teu próprio método, ok? É a sua mesa, a sua tábua. Ela é única, ela vai adaptar a você, não é você que se adapta a ela. E quando não é presencial e a pessoa não sabe que foi feita? Aí, Ana, entra numa coisa que a gente diz de livre-arbítrio, né? Por exemplo, a mesa psiônica, nós não pedimos para fazer. Quando a gente faz oração pela paz ao mundo, quando a gente faz encontro, quando a gente deixa bênçãos para os nossos filhos, quando a gente faz ali oração evangelho no lar e vibra aquelas frequências para as entidades socorristas se recolherem, quando a gente está de alguma maneira emanando o bem para alguém, ou emanando alguma coisa de positivo que a gente tenha para compartilhar, não pode fazer mal para você. E se ele não quiser, se ele não receber, alguém com certeza recebe, né? Agora você vai dizer para mim, devo fazer? Eu faria mais, por exemplo, se eu tivesse vou ser muito sincera com você. Se eu tivesse uma pessoa que eu queria ajudar muito, que eu quisesse ajudar muito, e ela não gostasse, não cresce, não quisesse, eu não ia me meter. Mas mesmo assim, se eu quisesse me meter, tá? Mesmo assim, se eu quisesse fazer, não, eu posso ajudar e eu vou fazer.
eu faria para ela e para todas as outras pessoas que estão na mesma condição. Porque quem estiver na sintonia, pega. Quem não estiver, não adianta, não resolve. Vamos ver aqui. A Ana, coluna presencial, responde do Ed. Pergunto porque evoluímos no aprendizado e queremos cada vez mais trabalhar com... Ah, com certeza, Ed. Mas é isso mesmo, você tem que ir trocando, vai trocando. Aquela não é mais interessante, essa é mais. Faz o que você quiser. Quer duplicar, colocar 2 na mesma prateleira. O armário é teu. Eu deixei 18 prateleiras. Você põe como você vai organizar isso. De repente, suas ferramentas podem ser pequenininho, uma prateleira você coloca 10. Entende? Ai, vamos ver. Então. Carla, normalmente mãe tem autorização mesmo. Porque a mãe, ela é muito... é o DNA da própria pessoa, né? A mãe é o mesmo DNA. Às vezes, para os nossos filhos, muitas vezes eu não faço mesa radiônica para meus filhos, eu faço para mim. Porque eu sei que se eu consigo mudar em mim aquele conteúdo, por exemplo, se eles têm algum problema, eu sei que isso de alguma maneira me afeta. Sei que eu também, de alguma maneira, estou aprendendo alguma coisa com isso. Então também é meu, né? Se me incomoda, se afeta, se está acontecendo na minha casa. Qualquer coisa que afete os meus filhos, me afete também, óbvio. Eu sinto isso. Então, se eu não quiser, por exemplo, interferir no livre-arbítrio dele ou fazer mesa radiônica para ele, embora eles adorem, né? Vamos supor que fosse um caso que não quisesse. Eu poderia fazer para mim. Eu com certeza ajudo meu filho. Mãe, pode. Ferramenta preparada para ele falar dela. Minha mãe é um exemplo. Vou me meter mesmo se não quiser. Faz o seu melhor e espalha no universo. Se ela estiver em condições, em sintonia, ela vai receber. Se não tiver, não é nada que a gente possa fazer, né? Às vezes é aprendizado da pessoa. Olha, Liane, eu acho que não existe laço maior do que o amor. Então, é por aí, não é pelo amor que é tranquilo. Mãe é mãe. Meu irmão pediu que fizesse para um problema de saúde, mas ele ficava esperando que eu fizesse à distância. Resolvi fazer só presencialmente. Acho que assim ele participa mais. Às vezes eu faço com meus filhos também. Eu falo, você quer? Então você vai vir aqui. Aí eu ganho um tempinho a mais também. Bom, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Ficaram mais tranquilas, meninas? Mais relaxadas? Mês é para curtir, não tem como fazer mal. Não tem como a gente fazer mal para os outros desejando bem, enviando coisas boas, fazendo limpezas, tá bom? E quanto mais a gente trabalha, mais cresce. A mais nós ficamos... O nosso campo áurico, ele vai se abrindo, ele vai expandindo, vai ficando mais claro, mais iluminado, né? Agora, vamos lá. Alguém me perguntou sobre o dodecaedro. Eu expliquei lá no grupo, mas eu vou falar de uma forma bem rápida. Quando eu estava fazendo a mesa azul, eu estava procurando uma ferramenta. Eu lembro que quem estava junto comigo foi até a Andrea. A Andrea e a... Ai, não lembro o nome dela agora. Eu falava assim, eu precisava de uma ferramenta que sacudisse a pessoa. Sabe, tipo assim, dá um chute, sacode, arranca. Uma coisa que fosse muito forte, como se fosse um choque. Tá bom, Márcia. E eu queria alguma ferramenta que fosse assim. Na época eu estava fazendo o curso de Geometria Sagrada e estava aprendendo sobre o dodecaedro. E o dodecaedro ele tem muitas funções. Ele é uma ferramenta do elemento éter, né?
Então, uma chamada pelo éter, uma chamada ali por um grande espírito, é uma maneira de fazer as pessoas saírem do processo, né? Nós temos ciclos de evolução de 7 em 7 anos. Do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Cada 7 anos passamos por uma fase na nossa vida onde ela fecha todo um ciclo. E você tem alguns aprendizados nesses ciclos. Quando esses ciclos têm algumas coisas traumatizantes, eles tendem a ficar se repetindo no outro, porque aquilo não fechou. Existe alguma coisa que ainda está trazendo para o outro. Então, o próximo ciclo começa com um problema anterior. É como se eles ficassem um arrastando o outro e a pessoa não consegue evoluir. A intenção do dodecaedro é exatamente fazer isso. É a chave. Soltar a pessoa desses ciclos, ir na raiz ali onde está aquele problema e preparar para evoluir, fazer os cortes, fazer limpeza. Então, do decaedro ele vem como se fosse realmente uma frequência de chamado de luz muito grande, como se estivesse sacudindo mesmo a pessoa, assim, para ver se solta. É um sacolejão mesmo de luz para ver se a pessoa solta, se ela consegue sair da estagnação, daquela coisa de estar amarrado em algum processo evolutivo. Ela deveria limpar mais padrões do que realmente limpa, tá? Mas o foco dele é preparar para evoluir, fechar ciclos. Então, não quer dizer necessariamente que ele vai limpar padrões, mas o foco maior, tipo assim, vai cortar as coisas que já não fazem mais sentido na vida da pessoa. Muda a energia, entende? Para mudar a energia. Então, até comentei lá no grupo sobre isso. Às vezes as pessoas fazem mesa radiônica para resolver um relacionamento e cai muito essa ferramenta. Conecta na rede todos os corpos, os 24 raios simultaneamente, é um banho de luz, muda a frequência da pessoa. Se ela tiver na mesma frequência que o companheiro ou casal conseguir acompanhar a situação, eles vão continuar juntos. Se a frequência for muito diferente, eles não vão conseguir mais, entrar em sintonia, né? Vai ter algum gancho para entrar. Então, ele sobe a frequência da pessoa. Tudo aquilo que não tem a ver com a frequência ideal vai, de alguma maneira, se afastar. Isso podem ser pessoas, podem ser situações, pode ser, inclusive, trabalhos, pensamentos, enfim, qualquer coisa, tá? Mas, em compensação, atrai outras coisas que estão na sintonia que é isso que procura, né? A mesa tem alguma relação com o desenvolvimento da mediunidade? Se a pessoa não tem sensibilidade desenvolvida, ela consegue mesmo assim usar bem a mesa? Consegue, Ana. Porque durante esse curso, vocês todos que estão aqui, qual foi o momento que eu disse que precisa ter clarividência, algum tipo de dom psíquico? Em nenhum momento eu falei. O que é necessário para trabalhar numa mesa radiônica é nato de todo mundo, é o amor. Então, isso é o amor, enfim, se permitir a entender e trabalhar com esse tipo de coisa. É um mecanismo de conexão pessoal, de empoderamento pessoal que todos têm, independente dos seus dons. Vai, Cristina, vai sim, peraí. Já respondi a pergunta da Ana, agora da Cristina. Tem alguma coisa, tá? Vai ter mais aula da mesa verde? Vai, eu já falei. Nós vamos começar uma sequência, começa com a mesa rosa e a mesa verde está nesse mês ainda, tá? Toda quarta-feira eu vou fazer uma aula aberta sobre uma mesa. A intenção de ajudar conta muito. É mais que intenção, é uma atitude, né? A intenção de ajudar conta muito. Eu acho que conta 60%. Mas as aulas são abertas somente para quem já fez o curso, né? Porque é uma aula é para tirar dúvida. Você vai ficar com mais dúvidas ainda. Você pode até fazer, mas você vai ficar com mais dúvidas. Bom, turma, satisfez as dúvidas?
Depois você fala comigo offline, no chat, tá bom? Sim, gente, você pode fazer qualquer mesa simultânea. Você pode começar pela verde, pode começar pela psiônica, pode começar pela ritmo-cristalina. Elas não são dependentes umas das outras. Cada coisa que você aprende numa mesa é um assunto totalmente diferente. É um assunto totalmente diferente que a gente aprende numa mesa. Totalmente diferente no outro. As mesas são as mesmas, mas os assuntos mudam tudo e as ferramentas também. Que bom, Yolanda. Que bom. As dúvidas são eternas. O grupo tá lá, vão postando que eu vou respondendo, tá bom? E agora eu só volto fazer da mesa rosa depois que eu voltar do Brasil, tá bom? Bom, vou tentar deixar essa gravada, né? Vamos ver se dá certo. Eu que agradeço vocês, gente. Agradeço os comentários de vocês nos grupos que estão sempre fazendo. Eu vejo todos os comentários, tá? Agradeço o carinho, as indicações, porque eu sei que o pessoal indica meu curso. Eu fico tão feliz quando eu falo, eu vim indicada por tal pessoa, falou para mim fazer com você. Eu fico tão feliz, fico tão contente, sabe? Então agora, ó, bora lá trabalhar com as mesas. Lembra, isso é um computador que me conecta com o meu eu sou, e eu vou conversar com o meu eu sou, e ele vai conversar comigo através dessas ferramentas aqui, e vamos dar um novo direcionamento na minha vida, né? Gente, gratidão. Vamos ver se gravou esse vídeo pra gente subir, tá bom? Já já eu dou um retorno lá no grupo. Coloca lá no grupo se vocês gostaram da aula, tá bom? Pra animar o povo que não veio. Gente, boa noite. Obrigado, grande beijo. Tchau.